Oi, crianças, princesas e príncipes, gatinhos e gatinhas da tia Mônica. Então, meus amores, tia tá aqui agora para mais uma aula. Nós vamos para a nossa aula de ciências, né? A nossa aula de ciências. Vamos ver o que nós temos hoje na nossa aula de ciência. Muito interessante, né? Na outra aula de ciências, a tia falou, né, como o som se propaga, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a luz, né? O reflexo da luz, como se reflete a luz nos objetos. Então vamos lá? Vamos começar? E primeiramente, claro, um grande beijo no coração de vocês. Tia tá morrendo de saudade, né? Estamos doidos para ficarmos, ó, juntinhos novamente, tá bom? Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós voltamos para a nossa rotina, nossa sala de aula e a nossa interação novamente, tá bom? Então vamos lá. Os materiais e a luz. Agora é hora do escuro. Vamos ver como a luz se propaga. Quem aí tem medo do escuro? Eu não tenho medo, não. Você tem medo do escuro? Alguém tem medo do escuro? Quem tiver depois vai contar para a tia quando a gente voltarmos, né, das aulas. Mas por enquanto nós estamos nos referindo ao escuro pelo fato da luz, né? Só uma falinha a respeito da luz e da noite, do escuro. Lembrando que lá em Gênesis, né, na Bíblia, Deus fez a luz, fez o dia e Deus fez a noite, que é o escuro, né? Então nós não precisamos ter medo do escuro, tá bom? Mas isso acontece, talvez acontece porque alguém fez medo da gente do escuro, quando a gente era muito pequenininha, alguém fez medo da gente, normal, tá bom? Mas não precisam vocês terem medo do escuro, ok? E aí depois, né, com o tempo, com muitos e muito tempo que Deus foi colocando no homem, toda a sabedoria, o homem inventou a luz, né? A energia, a luz, sem ser a luz do dia, a energia elétrica, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a luz. Vamos ver como a luz se incorpora? Como que acontece esse feito, né? A gente pode observar o seguinte, quando o dia amanhece, né, que tá aquele sol bonito, que o sol reflete em alguma coisa, essa luz, ela se expande. Assim como o som, ele se propaga, a luz também. Então a luz, só que a luz ela se propaga de formas diferentes também, assim como o som. Ela se propaga, por exemplo, dependendo do objeto em que ela for refletida. Vamos ver como que isso acontece. Olha só, como os materiais se interagem com a luz. Por exemplo, se eu tenho um objeto transparente, como vocês estão vendo aí nessa imagem, eu consigo enxergar o que está do outro lado desse objeto. Tia trouxe uns exemplos aqui para vocês para a nossa aula prática, já que nós não podemos estarmos juntinho na nossa sala de aula, mas tia faz aqui sozinha. Olha, tia trouxe um vidro, olha, um vidro, tá vendo? Esse vidro, olha, se eu colocar assim, vocês vão continuar me enxergando, vocês vão continuar vendo o meu rosto, não é verdade? Se eu colocar assim, ó, vocês vão continuar enxergando a minha mão, certo? E tia trouxe aqui também uma lanterna, olha, uma lanterna, ó, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco essa lanterna assim, vocês vão me enxergar melhor. Olha só no espelho como funciona. Se eu coloco a lanterna, ó, no espelho e eu viro, olha o reflexo que ela faz com a luz. Você vai enxergar a luz do outro lado. Tanto que se a lanterna está aqui e olha o meu braço aqui, ó, como é que ele está refletindo lá a luz da lanterna no meu braço. Então, por que que isso acontece? Porque esse objeto, ele é um objeto transparente. Então, eu consigo olhar através dele. E por que que isso acontece? Por causa do reflexo
da luz do dia ou da lanterna, igual a tia colocou aqui. Olha, tá vendo? Isso acontece. Se eu pegar esse vidro e apagar todas as luzes da minha casa ou num quarto, alguma coisa, eu já não vou ter esse reflexo. Por quê? Porque eu não tenho a luz que vai refletir aqui para que eu possa enxergar o que está atrás. Combinado? Mas vamos ver um outro exemplo, os objetos opacos. Por exemplo, nessa gravura onde vocês estão vendo a cortina, né? Na cortina branca, o sol consegue atravessar a cortina. Nós temos uma claridade na cortina, não é verdade? Mas na cortina marrom, que fica lá no cantinho, você observa que o sol não consegue ultrapassar. A luz do sol não consegue fazer essa ultrapassagem. Então, são os chamados objetos opacos. Ó, tia, mas tem essa janela aí. Tá, a janela onde tem vidro, olha lá o lugar do vidro, nós conseguimos enxergar. Por quê? Olha lá, vocês não estão vendo lá uma paisagem cheia de verdes, né? Então eu consigo enxergar essa paisagem. É o caso desse outro objeto aqui, que no caso é um papel. Eu tenho aqui um papel preto, um papel opaco, que olha, ele não vai fazer a mesma coisa que o vidro. Se eu tampar aqui, ó, vocês não vão enxergar meu rosto como vocês enxergavam com o vidro. Como que ele vai funcionar com a lanterna? Olha como é que ele vai funcionar com a lanterna. Olha lá a sombra que ele faz com a lanterna. Olha, tá vendo? E se eu virar, vocês conseguem enxergar a lanterna? Você não consegue enxergar a lanterna fazendo ultrapassagem nesse objeto, nesse papel. Eu só enxergo de um lado. Olha só como é que dá a impressão que você está no escuro à noite e a lua, né? Aquele dia que a lua está bem bonito, refletindo a sua luz, né? A sua luz que é refletida pelo sol. Então, esse objeto opaco, ele não consegue ultrapassar, a luz não consegue ultrapassar por ele. Olha só, eu tô com a lanterna ligada, ó, eu não consigo enxergar do outro lado, eu não consigo enxergar a lanterna. Porém, esses objetos opacos, eles costumam fazer sombras. É a mesma coisa se você entrar num lugar à noite, né, e acender uma luz lá no canto e você vai ter a sombra sua refletida no espelho. Assim como no sol, né, ao meio-dia, quando o sol está ao meio-dia no céu, que está no meio do céu, você fica debaixo do sol, você vai observar a sua sombra, que ela vai ficar debaixo dos seus pés, né? Enquanto à medida que o sol ele vai rodando, ele vai girando, nós vamos contornando essa sombra, ok? Vamos ver mais uma situação e nós temos os objetos translúcidos. O que são esses objetos translúcidos? São aqueles objetos que geralmente eles têm uma luz. Quando a luz é refletida neles, eles refletem essa luz, mas não se vê com clareza. A gente não consegue enxergar do outro lado com clareza. Ele emite raios de luzes, né? Quando acontece com uma pedra preciosa, quando acontece com um espelho, né? Quando acontece com, por exemplo, um outro determinado de vidro que você não consegue enxergar do outro lado, ele reflete a luz, mas ele não dá tanta clareza daquilo que a gente vê, tá bom? Exemplo, esses objetos aí, como nós temos, por exemplo, umas luminárias, né? E a gente acha muito luminárias em casas de shows, em esses lugares, bares, né? São aqueles objetos que eles translúcidos, que eles transmitem a luz, mas não é com aquela clareza de detalhes. Você vai observar mais se for um objeto bem colorido, né? Ele vai transcender essa luz da cor que ele emite. Combinado?
E nós temos, como eu já falei com vocês, nós temos bem interessante é quando a gente faz aquela sombra. É igual você fazer aqueles teatros de sombra, né? Quem já viu teatro de sombra é muito interessante. É um pano na frente com uma luz, que pode ser uma lanterna ou uma luminária, né? Na frente do pano e atrás alguém faz gestos ou faz uma história, igual no caso aí dessa menininha que está contando essa história. E pensando nisso, que tal você em casa fazer um teatro de sombras? Para a gente fazer essa experiência. Tia fez as experiências aqui com o papel e com o vidro. Que tal você fazer na sua casa com teatro de sombras? Então agora você vai fazer, você já assistiu a aula, você vai fazer atividade do livro didático Aprender Juntos, lá na página do cronograma que a tia Mônica colocou, e para completar a atividade, você vai tentar fazer um teatro de sombras. Não precisa ser um teatro de sombra com personagens, uma história como tá aí, não. Você pode fazer com mãos, dançando, você pode fazer alguma coisa, a criatividade é de vocês, tá bom? Tia quer ver lá no grupo, vocês façam teatro de sombras e coloca o vídeo lá no grupo para te avaliar. Combinado? Beijo, meus amores. E agora a tia vai, né? Vai ali um pouco ver o que tia vai preparar para as próximas aulas. Combinado? Não esqueça da atividade que está no cronograma do livro didático e fazer o teatrinho de sombra. Ok? Sei que vocês podem, sei que vocês são capazes e que vocês sempre brilham. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, meus amores.